Então, a nossa gestão não está a limitar ninguém a ceder à ordem, pelo contrário. Nós somos absolutamente apologistas que devem entrar mais advogados e vamos mais longe, até aqueles cujo estágio acabou por prescrever porque não cumpriram os três anos. Não há, do nosso lado, nenhuma intenção limitativa. A preocupação que nós tivemos é, não se confunde a quantidade com a excelência. Se nós podemos aumentar o número de advogados, né, para um padrão de ter praticamente 200 angolanos para um advogado, nós vamos fazê-lo. Mas não podemos permitir só olhar para números e o mercado que seleciona. Esta perspectiva é o seguinte: o mercado tem que ser protegido. Nem todo mundo tem capacidade de selecionar, e mais, até o mercado selecionar, que danos vão suceder? Em qualquer parte, há necessidade de a ordem em causa selecionar. O que se passou foi que o exame que existe de 2018, por que é que nunca foi contestado? E o colega diz, não, o seu consulado é que está cheio de ações. Ok. Por que é que nunca foi contestado? O exame anterior, que era para avaliar advogados, a única coisa que o candidato fazia era escrever o nome. O resto era verdadeiro e falso. Sou advogado. Há vários anos, nunca fiz uma petição de X. O advogado escreve. O advogado disserta. E nós olhamos. E, na altura que nos candidatamos, um dos pontos que prometemos à classe é: vamos melhorar o regime de estágio. Pegamos a prova e adaptámos-la à exigência normal de qualquer faculdade. E mais, ainda preservamos 45% verdadeiro e falso. Quem fez a prova sabe disso. Ok? Nunca esteve em causa o nível da prova, porque se olharem para as ações que foram para o tribunal, o que esteve em causa é a existência do exame, desde 2018. Ok? Então isso é que sucedeu. Agora, eu estou plenamente de acordo, porque nem fomos nós que colocamos o exame, porque temos que repensar com profundidade soluções. Vamos fazer a saída, como fazem determinadas realidades. Temos que ter uma estrutura administrativa muito boa para poder receber 6 mil, 12 mil pessoas e dar formação primeiro e depois avaliar. A Ordem dos Advogados nem sequer tem orçamento. A questão é, com a contribuição de cada candidato, é possível fazermos isso? Outra questão, quantos anos vai esperar um candidato até chegar a sua vez? Então nós temos que olhar tudo isso com serenidade e abandonarmos aquela nossa teimosia de vamos acusar, porque não, estão a complicar, é elitismo. Mas vamos silenciar novos advogados, por quê? Agora é necessário que se filtre ou a entrada ou a saída quem tenha aptidões para ser advogado. E não deixar o mercado. Não. Esta perspectiva, o mercado que seleciona pode ser atrativa do ponto de vista da eloquência, mas do realismo seria o fim da advocacia, não é? Nós temos que parar a refletir. Qual é a percepção que a sociedade tem da advocacia em Angola de momento? Está satisfeita a sociedade? A qualidade agrada ao mercado? De forma geral, não. Por que é que grande parte dos negócios que têm dinheiro a sério, assessoria externa? Por quê? Como é que nós queremos que os investidores externos, que as pessoas que têm negócios avultados, confiem numa advocacia que cada vez mais vai demonstrando sinais, né, de fraca competitividade ou de fraca qualidade dos técnicos? Então nós temos que ter coragem. Claro que não é popular. Pegarmos, vamos pôr um exame mais sério. Sabíamos que de facto iria levar a isto. Mas o que me deixa mais triste é a falta realmente de atenção. Mas por que não reclamam em relação aos exames do INES, onde só passaram a 13%? Ninguém fala
Ninguém. O exame do Inês parece que só passaram 13% por aí. E notas baixíssimas para ser juiz. Para ser juiz, reprovaram tanta gente, é normal, é para ser juiz. Para ser advogado, isto já não faz sentido, estão a impedir. Mas nós queremos um país sério, queremos uma justiça séria, ou andamos a brincar realmente com as coisas? Então, o padrão de exigência não deve ser o mesmo para ser juiz e para ser advogado. Vocês viram algum alarido social pela reprovação que há para aceder aos juízes? Nem se fala. Mas na ordem dos advogados, em que passaram 25%, olha, não dá para isto aqui, é um atentado para estão a fazer. Mas isto faz sentido em pessoas que realmente são angolanos, patrióticos, que querem ver evolução. Imprimir mérito é errado. Quer dizer, nós temos que olhar e começar a refletir um bocado. O que é que está-se a fazer? Vamos pensar se fosse medicina. Mas alguém quer que nenhum candidato à medicina reprove? Não. Isto aí é brincadeira. Não, a ordem dos médicos está a fazer exames difíceis. Ainda bem. Este médico aqui está... Então um mau advogado não lhe estraga a vida. Não, vamos deixar que o mercado selecione. Mas depois de fazer com que aquele homem fique 30 anos na cadeia porque nem contestou no prazo, o mercado selecionou, mas o cidadão estragou-lhe a vida. Quer dizer, até a mensagem passar, que esse advogado é destruidor de vida, o homem já levou um bairro. Né? E é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Patrão, ou seja, nós percebemos isso. Estamos sensíveis e completamente alinhados, que é necessário inverter. Mas vai desanimar o que direi a muita gente. Nós não vamos recuar por causa de pressão de redes sociais ou isso. Nós estamos comprometidos com uma causa, o mérito, a seriedade. E não o faremos para agradar pessoas. Nós não somos políticos. Nós não estamos cá a caçar votos para mandatos subsequentes. Nós estamos cá a cumprir uma missão que acreditamos. Elevar o padrão da ordem. E vamos fazê-lo até as últimas consequências. O meu amigo diz, porque o seu mandato é o mais... Então, quando se tem coragem de tocar em coisas que não se toca, é normal. Absolutamente normal. Né? Porque, vou dar um exemplo. Há anos que se diz que os advogados que são advogados do Conselho Superior da Magistratura Judicial não podem continuar advogados. Porque têm competências a nível de processo executivo. Há anos que se diz isto. É uma questão que desagrada juízes, desagrada advogados. Nunca ninguém realmente parou e vamos levar isso a tribunal. Ou vamos decidir isto. Tivemos o cuidado. Pedimos o parecer da Associação dos Juízes. E disse, sim, senhora, nós achamos que isto fere, sim, senhora. Eles devem suspender, é incompatível. Né? Pedimos parecer de um grupo de advogados. Ok? Deliberamos no sentido, sim, senhora, apesar de não ter lei expressa que indica que o vogal é incompatível, há essa, não é, sonolência legal, porque quando surgiu o Conselho Superior da Magistratura, já existia a lei nunca foi atualizada. Apesar disso, achamos, sim, senhora, que é incompatível. Os visados foram ao tribunal. É normal. Mas que cultura jurídica é que nós queremos ter? Se acharem que alguém despoletar um processo contra uma instituição, é mau. Então não é nos tribunais onde se deve aceder à justiça. Estamos a discutir o acesso à justiça. Mas quando alguém vai à justiça, está mal. Está mal como? Como é que está mal? Candidatos insatisfeitos. Vamos à justiça. Muito bem. Vogais. Nós não devíamos. Muito bem, não é? E vamos deixar que o tribunal decida. E é assim que se faz Estado de Direito. Há uma outra questão. Mas então como é que há processos contra si? Não é contra mim, caro colega, não é nada. Não é? E mesmo assim vai visitar os tribunais. Quer dizer, isto aqui é de facto uma falsa questão. Não é? Então nós temos reuniões de coordenação judicial, nós temos interação com os outros órgãos da justiça, somos essenciais. Também dirá, olha, bastonário não pode discursar a abertura do ano judicial porque há processo contra a ordem. Claro que não
isto não é, não há nenhuma relação com isto. E mais. O processo está no Tribunal Constitucional, o recurso. Vamos imaginar que o Tribunal Constitucional decida, assim senhora, o exame é inconstitucional. Nós não temos nenhum problema de obedecer e andar. Não fomos nós que perdemos alguma coisa. Não é? É o Estado de Direito que está a ganhar. E nós temos que olhar. A ordem não tem adversários. Isso é mentira. A ordem tem adversários por quê? As questões vão em tribunal, não são disputas pessoais. A minha irmã de pai e mãe reprovou. E quando vou lá ainda dá um fundo que é gostoso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é o bastonário que anda aí a impedir que... Não. Nós apresentamos um exame, né? É normal, né? Ele não sai nota, mas eu também reprovei. Sim. Agora, ninguém está a acusar que o bastonário andou a passar os amigos dele a reprovar os outros. Nem eu sei se alguém mandou, nem eu lembro disto. Claro que as questões de gestão da segurança de um país dependem de pessoas específicas e até onde percebo, os ministros, tudo isso, não cessam as suas funções enquanto existir novo governo. Não é? Não há um vazio. Então também acho que não é por aí que a ordem deve, como um todo, né? Que vê o pano vermelho, baixa o chifre e vai dando cabeçada a tudo. Né? A ordem, se seguir essa perspectiva, vai passar a desordem. Então é evidente que a nossa necessidade é necessário, sim senhora, agirmos, mas sempre dentro da nossa esfera e com a cautela de que a nossa intervenção gere harmonia e paz social. Se a nossa intervenção vai ser um elemento de destabilização social, é melhor não o fazermos. Quer dizer, a ordem não deve ser o fogo na gasolina. A ordem deve ser o bombeiro, deve ser o parceiro, que sempre que os principais atores estão, digamos, a fugir do caminho necessário, vem e diz, olha, atenção, estamos num Estado de Direito, isto deve ser visto de uma outra perspectiva. Na questão legislativa. Uma outra tem a ver, claro, com as estratégias públicas que têm a ver com a justiça. E nesse sentido, em breve vamos avançar com o Diálogo Nacional para a Reforma da Justiça, em que pretendemos, num acordo com a AJA, sairmos para dialogar com a sociedade, colhermos as opiniões, discutirmos e no final podemos apresentar ao país uma proposta que resulta de um diálogo nacional para a reforma da justiça. Apresentar aos órgãos competentes. A promoção da cultura jurídica é fundamental e umas notinhas finais em relação, os temas acabam muito interligados, em relação ao exercício da cidadania. É evidente que a ordem deve ser proativa na defesa do Estado Democrático de Direito, na promoção do acesso à justiça, na regulação e fiscalização do exercício da advocacia, na educação cívica da sociedade, a intervenção pública, isso é muito importante, na defesa dos direitos humanos. Ou seja, a ordem tem um papel muito importante quando estão em causa a violação de direitos humanos. Por isso é que fizemos uma nota de repúdio, por exemplo, nos últimos tempos, por causa da constante violação do direito à imagem, direito à presunção de inocência, que alguns órgãos de informação faziam. Dito isto, e para concluir, não temos dúvidas que só podemos falar de acesso à justiça se existir Estado de Direito efetivo. E nisto, a ordem tem, de facto, papel fundamental. A justiça não é apenas um direito, é uma exigência social, é uma lei com responsabilidade institucional. A ordem tem, indiscutivelmente, o dever de ser proativo nisto. E, para concluir, este tema escolhido é bastante assertivo, porque deixa claro
que a Ordem dos Advogados tem uma tripla perspectiva ou dimensão. Porque, por vezes, nós advogados queremos aferir uma natureza da ordem limitativa, como se fosse apenas uma associação de gestão sindical dos advogados. A ordem é mais do que isso. A ordem tem, sim senhora, a gestão da classe, aí está a componente de gerir contas, formação de advogados, admissão de advogados. Isso é a dimensão associativa da ordem. O que justifica a inserção da ordem na Constituição é o seu dever de participar ativamente na concretização do direito, né? E de ser um parceiro da sociedade civil na garantia das liberdades fundamentais. Então, quando a ordem está nesta vertente pública, está de facto a responder aos seus desígnios constitucionais. A ordem, quando isso faz, não está a fazer política. Não. Não estamos a usurpar competências de outras instituições. A ordem só está a responder aquilo que foi muito bem pensado pelo legislador constituído em 2010. Atribuir à ordem um papel fundamental para o equilíbrio do Poder Judicial. Muito obrigado e paro por aqui.